O clichê novel. O clichê novel. O círculo. O círculo. Ah, lembrei. É isso mesmo. A pergunta labirinto. Pergunta labirinto. Eu estava tomando banho agora. Puto da vida. Fiquei remoendo. Aconteceu uma coisa. Há mais de 10 anos não acontecia. Eu estar num momento de fragilidade, meio desabafando para os amigos, tentando melhorar minha autoestima, e de repente uma pessoa detecta isso e por uma questão de não me deixar aparecer, por disputar território entre as pessoas ali, ela simplesmente me contraria na dor que eu estou sentindo. Então eu falava que eu escrevia, que eu tinha desenhado uma história em quadrinho, escrito e pus no Facebook, ninguém lia e ninguém me retornou se gostou da história ou não, né? E estava lá fácil, mas as pessoas tinham preguiça de ler ou eu dava uma lidinha rápida e nem me retornavam nem nada, e estava lá de graça, não foi publicada a história em quadrinho nem nada, e as pessoas tinham acesso, podiam matar a curiosidade. Mas a preguiça, a falta de companheirismo, outros artistas, desenhistas que já publicaram história em quadrinho e tudo, não lia, não falava nada, não conversava sobre o assunto. Aí eu resolvi gravar não, eu gravei também, tem da história em quadrinho da Escafandria. Comecei a escrever roteiro de cinema. Eu falei, eu não vou desenhar página por página. Eu vou escrever a história inteira, então. E vou gravar um áudio história em quadrinho, assim, da história. Porque eu não vou conseguir desenhar tudo e eu estou mostrando já. Os editais não dão a mínima, não consigo me inscrever, não consigo publicar. E daí eu comentei com ele e tinha um amigo tocando violão do lado e esse sujeito estava interessado ali, sabe? E eu acabei falando para esse amigo que eu mandei inbox para ele uma letra de música que eu escrevi e que ele nem abriu, nem falava nada. E a letra de música era puro sofrimento, pura dor. E eu pensei nesse amigo, que a namorada largou dele, né? E eu estava sofrendo, e ele é um ótimo músico, né? Compõe também. Aí eu falei para ele que eu mandava os textos para ele pôr uma melodia. Eu achei que era a cara dele, ia ficar uma coisa muito louca, né? Era de um sofrimento só. E eu escrevi, quando eu escrevia aquilo, eu estava sofrendo muito. Depois eu gravo um áudio dessa letra de música, mas ela não tem muita graça assim, né? E bastante sofrimento. E eu sei que o rapaz do lado, na hora que eu falei que o pessoal não lia a história em quadrinho, que eu tinha escrito, demorei meses, escrevi e as pessoas não liam. E daí ele virou e falou assim para mim, aí que eu tô falando, que as pessoas têm poder de me... Há muito tempo não acontecia isso. De me pegar por uma disputa de atenção, de atenção emocional, ciúmes da pessoa, da conversa. Eu acho que para defender o colega que estava tocando violão ali, ele falou assim, não é que não leram, eles leram sim a sua história em quadrinho e acharam ruim. E você aceita logo isso, aceita. Eu fiquei completamente louco. Aí eu falei, não, pera, vou explicar para você. Agora você me dá uma última chance para explicar o que é. Não é que eles leram ou não gostaram. Aí ele falou, vamos escutar ele tocar, vamos. Nossa, parece que soltou uma bomba dentro de mim que desmontou assim, eu implodi completamente. E daí eu não parava de voltar no assunto. Eu fiquei tão alterado. Há uns 15 anos atrás, mais, tinha um amigo que tinha esse poder de fazer isso comigo. Eu dançava butô lá, o Kazuono era maravilhoso, eu tinha 20 e poucos anos. Aí esse amigo via as pessoas reconhecendo que a minha dança butô, né? Tocava emocionalmente as pessoas que me viam dançando. E ele ficava enciumado
E ele gostava também de butô, e daí ele falava que não era butô aquilo, explique o que é butô, isso não é butô. Ele só contrariava, e me dava uma raiva, porque na dança butô eu punha uma emoção interna, que eu comecei a dançar butô porque eu tive uma desilusão amorosa muito grande. Da única pessoa mesmo que eu tive uma relação, foi a primeira, né? E eu fiquei tão mal, eu raspei a cabeça, a sobrancelha, tudo, e daí fui parar no teatro. E eu estava com um estado de pânico, de choque, uma coisa assim tão forte que eu não conseguia respirar. E eu tinha assistido o João Roberto de Souza dançar aqui em Botucatu na Eco 92, 1992, isso aí. E eu tinha começado a fazer teatro, eu tinha 20 e pouco, 24 anos, 23. E acontece que eu tive muito preparo na infância de Kung Fu, de coisa de ginástica olímpica, essas coisas, e eu tinha muita facilidade para expressão corporal, e eu tinha dançado break lá no hip hop, então a mímica era fácil para mim, e a dança butô caiu como uma luva, aquele corpo oriental, e eu naquela crise, surtando psiquiatricamente, e daí eu fiz lá um exercício de teatro, tinha que representar um elemental, era um furacão, que nascia do nada. Então a gente deitava no chão e ficava naquela postura do... Que nem no livro do Paulo Coelho, na época rolava isso, o Diário de um Mago, tinha um exercício de teatro que era o exercício da semente. Você imaginava que você ia nascendo e crescia como uma árvore. Era quase isso. Então a gente ficava sem movimento nenhum, deitado no chão, e começava uma música. E essa música ia crescendo, a música que seria usado no teatro, na expressão corporal. E era quase um teste, né? E eu estava careca, sem sobrancelha, e a psicóloga a vizinha falou assim, você vai no ensaio de teatro sim? Esquece dessa menina. Aí é o seguinte, você pode reconquistar ela também. Então você vai nas festas, tem estudante aí que sofreu trote aí de faculdade, tão careca. Você fala que abriu o fogão e explodiu o negócio lá do forno e queimou sua sobrancelha. Põe um bonezinho na cabeça e sai. Respira fundo e sai do quarto. Eu estava trancado no quarto há dias. Aí eu fui no ensaio de teatro, logo no começo que eu comecei a fazer teatro. E daí eu deitei no chão e começou uma música do Quinteto Armorial, Antônio Nobre, aquelas... Tinha uma rabequinha e na peça de teatro era um furacão. E eu comecei, essa foi a primeira vez que eu tentei dançar o butô. E meio que nasceu, aquela emoção era tão forte que eu ia expressando. Ah, faltou detalhe, quando eu estava no quarto, eu sofria tanto aquela desilusão amorosa, era tão imaturo, nunca tinha tido nada desse nível e ela tinha me largado, eu estava sofrendo tanto, que o único jeito de eu conseguir respirar era me mover em câmera lenta, como se eu estivesse soltando e despejando no universo aquela emoção toda, sabe? E eu tinha visto o dançarino João Roberto de Souza dançando butô, soltando lentamente assim, respirando, aquela emoção toda, aquele imaginário, sabe, como se estivesse desprendendo do meu corpo. E aquilo me acalmava. Era uma pura tensão, lógico, uma tensão, as mãos crispadas, né? Então eu voltei esses tempos a tentar me movimentar, mas eu agora com 52 anos, minha coluna está tão ruim, tão travada, perdi muito alongamento das costas, tudo. Resumindo, eles ficaram de queixo caído com a minha expressão artística da expressão corporal e eu fiz o papel do furacão lá na peça de teatro do Kim Marx, o Mágico de Oz. E eu fazia os adereços também, fiz muitos adereços e foi o começo do teatro. E acontece que esse amigo tinha um ciúme. E não era bem amigo, né? E eu achava que ele era do mal, todo mundo achava que ele era do mal, tudo desmerecia. E ele me desmontava completamente. Eu tinha tanto ódio. Eu ficava me autoafirmando, ele tinha aquele poder de fazer isso comigo.
Naquela época eu sentia tanta carência afetiva que eu fazia os desenhos e não ia para frente, porque não dava em nada. Eu não conseguia emprego, ganhar dinheiro como desenhista. O teatro fazia os adereços, não ganhava nada. A gente se apresentava, ganhava uma mixaria. A gente viajava para várias cidades. Um caminhão tinha que ser carregado com muito cenário, muita cenografia. Prestava escola de teatro tantas e tantas vezes e não passava, não passava, não passava. E aquele sonho, e tentando trabalhar, ter capacidade de atuar. E foi uma vida nisso. Até eu meio me libertar disso. Mas antes, eu acabava destruindo. Eu tive muitas marionetes, jogava tudo fora na caçamba. Para chamar atenção, eu acho, e destruía meus desenhos, que era o que eu mais gostava. Como uma coisa masoquista. E passou muito tempo, eu superei. Eu vi que aqueles desenhos não eram tão importantes assim. E que eu não dependia de uma aprovação de um pai que não falava comigo, que me ignorava. Eu tinha arrumado essa namorada, ele parou de falar comigo. Foram coisas assim, meu pai, né? Eu nunca tinha bebido e aí tomei um porre. Foram coisas muito loucas. Eu tinha 20 e poucos anos. Eu fui para o exército em Itu, lá eu aprendi a beber, tomei um porre, quase entrei com mal. Quando eu voltei, teve carnaval. Eu queria conhecer as meninas, né? Era muito tímido. O primeiro beijo na boca foi aos 18 anos, num banco da praça da cidade de Itu. Foi um sofrimento tão grande para aquilo acontecer. Nossa, quanto sofrimento! E daí que eu não voltei, eu queria sair, pular carnaval, minha família evangélica não podia, né? Eu tinha voltado do exército, voltei a estudar, aí fui para o supletivo. Aí eu resolvi fazer teatro, porque eu era muito tímido, a timidez atrapalhava demais. E daí eu me atirei no fogo, que era o teatro, para uma pessoa tímida, não tinha nada pior. Eu queria fazer história em quadrinho, precisava entender o trabalho do ator, não conseguia criar histórias, precisava melhorar o desenho. E daí eu conheci o teatro, esse lado da dança butô, né, psicológica. Essa primeira namorada que eu conheci em oficina de teatro, que até hoje nunca fiquei curado desse amor, né? Mas é tão antigo, tão antigo. Hoje ela é casada com um amigo meu, né? Ela já teve 2 filhos que estão moços, né? E resumindo, esse clichê móvel que eu estou gravando, ele é documental. Até que ponto o documental entra na arte e a arte entra no documental? Quando eu falei que é a pergunta labirinto, é quando a pessoa, no vídeo anterior, a pessoa fala assim, e o que você ganha com isso? E você não consegue ter resposta porque aquele movimento interno de arte que fez uma poesia, você está muito triste, aí você improvisa em palavras. Ou você faz uma dança butô sozinho. Ou numa oficina de teatro, onde o ator se emociona com uma questão lá, mas aquela emoção está dentro dele. Não é que ele é capaz de fazer aquilo, simular. É uma necessidade interna, aquilo. Então, até que ponto esse círculo, né, o círculo do real e da ficção, real, a ficção, um movendo o outro. Então, há muito tempo ninguém me tirava do sério, me deixava assim tão. Eu me senti que a pessoa colocou uma bomba dentro de mim e eu explodi completamente. E ela saiu na dela. Então, eu sei assim de 3 pessoas. Essa foi a terceira pessoa que foi capaz de fazer. Bom, lógico, né? Meu pai a vida inteira me colocou nessa situação, como se colocasse uma bomba de autoestima. Eu ficasse com a estima tão baixa, que eu ficasse tentando provar que eu tinha valor, lembrando de coisas que eu fiz. Então, eu tomando banho agora, eu fiquei pensando, eu vou gravar um clichê móvel agora, falando sobre um vídeo nesse canal que eu fiz, contos eróticos.
Eu não falo um palavrão no conto. O conto é um improviso sobre a minha cidade de Escafandria, de um fato real que me aconteceu quando eu era adolescente, tinha 15 anos. Hoje eu fico pensando, eticamente não é nada interessante contar uma história que eu vivi como um conto erótico com tão pouca idade. Não é nada interessante. Mas era uma coisa que eu contava para as pessoas desde que eu voltei dessa viagem para Santos com 15 anos, que eu entrei num supermercado e eu estava com os hormônios à flor da pele e eu estava na praia em Santos, a gente usa calção de banho e eu era criança, né? E acontece que eu fiquei tão impressionado com aquela coisa de praia e tive, eu vou fazer que nem eu conto. No conto eu não falo nenhuma palavra relacionada a sexo, alguma coisa, nada. E me aconteceu aquilo lá, e eu entrei no supermercado de vergonha, porque eu não queria subir para o apartamento. O supermercado era debaixo do prédio, era um Pão de Açúcar. A gente estava hospedado no apartamento de uma tia nossa. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. E eu, para ver se aquilo ficava menos chamativo, e eu era um menino, né? De repente eu tinha virado mocinho e aconteceu ali uma reação. E como ninguém me conhecia, eu aguentei a mão. Só que eu ficava meio escondendo. O sujeito do supermercado achou que eu estava escondendo alguma coisa ali. Que eu estava roubando alguma coisa enfiado no calção. E não era, né? Era uma coisa biológica a coisa. Aí eu contava isso para todo mundo. Ele me fez ir num canto e mostrar o que eu tinha guardado. Eu passei tanta vergonha. Aí eu contava para os outros. Passei a vida inteira contando isso aí e ninguém acreditava. Davam muita risada. Aí eu falei, eu vou escrever isso como um conto. Aí eu pensei, eu vou pôr como um conto erótico de Escafandria. Eu não sei onde está a eroticidade, mas é uma puberdade, né? E é uma coisa. E tá no canal. Tem 170 mil visualizações. 611 curtidas, nenhuma descurtida. E esse sujeito agora à noite, que me desmereceu dizendo que ninguém leu minha história em quadrinho, que eu tinha que aceitar que era ruim. Não, que as pessoas leram sim, e não gostaram, e eu tinha que aceitar. E escuta ele tocar o violão aí. Ele me demoliu. Eu falei, não tá certo isso, não. Não tá certo. Aí eu fui buscando coisas. Falei, não, eu escrevo bem, sim. As pessoas não gostam de ler, não têm hábito de ler. Nesse canal, eu tô com 900 vídeos. Tem, acho que 8, 9 anos de canal, tem 900. Sendo que tem vídeos de audiolivro aí que eu comecei a gravar, que tem 2 horas, 2 horas e meia, um vídeo. Eu tenho 900 vídeos. Né? E todos esses anos, eu gravo quase todo dia, eu gravo essas coisas documentais, eu gravo microcontos, eu gravo, às vezes, notícia que eu leio, que eu acho interessante, eu faço esse trabalho de fazer leitura para o deficiente visual, que é o foco, né? Para deixar disponível, porque não sou uma editora, não pago direitos nem nada. Então, se eu quero praticar a leitura, me ouvir, esse exercício de ator, também eu posso fazer uma filantropia de ler para pessoas que não têm acesso, né, a ler com os olhos. Então tem que ouvir uma leitura. E esses mecanismos de voz, de aplicativo que lê, né, é uma voz muito artificial. Então eu me emociono nas leituras. E isso me faz muito bem. Eu aumentei a cultura muito, comecei a ler. Eu escuto muito audiolivro. Admiro muito o trabalho de ator. É a minha vida. Então a pessoa, de repente, sabe, me chegar a resolver a minha dor, a minha ferida, assim, dessa maneira, por disputa de território. Então, é a terceira pessoa tirando essa ideia do meu pai, né, de eu destruía meus desenhos para chamar atenção. Aí eu parei de destruir os desenhos, parei tudo e falei, não sei. Então, na vida da gente, mesmo tardiamente, a arte é para a gente amadurecer o lado psicológico. Então, como que eu fui para o teatro? Foi muito difícil. Aí, quando eu fui pegando o jeito,
Eu começava de peruca, de máscara, de perna de pau. Eu não queria ser visto. Eu fui até o ponto de fazer um monólogo que eu escrevi de 1 hora, que eram questões super pessoais. Depois que eu fiz esse trabalho, essa primeira pessoa que eu falei que me tirava do sério, que hoje é meu amigo, mas é sempre uma situação controlada. Eu sei que se... Mas eu sei, então eu não avanço muito espaço. Às vezes ele fala, você é muito ansioso, para de falar. Aí eu sei, então eu afasto um pouco. Falar, é o momento dele, né? Ele tá com ciúme, então tudo bem, deixa pra lá. E esse amigo falou, quando você fez aquele monólogo, você se curou. Interessante, né? A pessoa que tinha esse poder de me destruir, viu eu fazendo... Lembra o Crime e Castigo do Dostoiévski? Que no final a moça lá fala para ele que ele tem que ir na praça pública porque ele ficou doente pelo crime que cometeu. A polícia não pegou ele. Mas o único jeito dele sarar daquela doença é ele ir em praça pública e confessar o crime dele. Então é meio isso. Parece que na arte a gente vai meio confessar as coisas. Por isso que ela é tão importante. Para a gente que faz a arte, um poema, sai tão dolorido, é fruto de uma dor. Então, se alguém caçoa daquele poema, machuca muito quem escreveu aquilo. Sabe? De repente, fala, é ruim, aceita que é ruim. Mas espera aí, é minha vida que está aí. Não é isso que é ruim. É vocês que não têm sensibilidade, não têm empatia, que têm preguiça. Porque a quantidade de leitura que eu fiz de audiolivro é muito grande. No começo, comecei a ler alguns contos, alguma coisinha, e eu não tinha... Agora eu gravo no notebook, é ruim minha gravação. Eu gravava com a câmera, eu editava no Movie Maker. Era pesado para o notebook tocar aquilo, né? Então eu gravava com a câmera tapada, para ficar o áudio. O áudio era melhor. E eu gravei o Lobo da Steppe inteiro, então tá cheio de gaguejada, lendo de primeira, assim, ó. Ia mandando. Eu já tinha lido há muito tempo o Lobo da Steppe. E aí eu fui lendo outro, ia juntando, virou um hobby. Eu me senti tão vitorioso, sabe, de conseguir ler livros na minha voz, escutá-los e disponibilizá-los, e ver que tinha gente escutando. Algumas pessoas falavam que era muito ruim, me comparava com uma outra aqui do YouTube. Teve outro amigo aqui, não é amigo, aqui também grava audiolivros, que botou defeito na minha leitura, e daí fiquei pensando, que sujeito chato, não? Cada um de nós tem um tipo de sotaque. O Brasil é muito grande, então tem gente que faz... Tem uma das amigas assim que ouviu e me incentivou, me ajudou, né? Que ela mora no Ceará. Então ela viu meu sotaque, ela não sabia de onde eu era. Então o audiolivro tem disso. Algumas pessoas têm um tipo de leitura que não é gostosa de ouvir, ou tem um sotaque muito diferente da gente e de repente atrapalha. Ou pode ser exatamente o contrário. Eu escutei um audiolivro de uma moça que era dentista, ela não acabou. O audiolivro chamava... O livro era Jogos Vorazes. E ela é uma voz de menina. Eu achei tão legal na voz dela. E ela não acabou. E eu achei muito bonito, muito legal a interpretação. Mas era uma voz comum, não era voz de locutor. E o sotaque, qualquer coisa, o jeitinho da pessoa ler. Eu li o meu Forrest Gump. Esse vídeo está ficando bem longo de propósito. Eu li o meu Forrest Gump. Eu me identifico muito com essa figura da pessoa que... Quando eu contei da história que eu era adolescente, ou do meu primeiro beijo na boca, sabe? As pessoas vítimas da sociedade. Esse constrangimento. O Forrest Gump, ele venceu tudo. Então, quando eu li Forrest Gump, eu fui me emocionando com o Bubba, o amigo do Forrest. Então, meu motivo de ler audiolivro, além de praticar a leitura, me escutar, praticar o trabalho de ator, que é um sonho que eu tenho, sabe? Até treinar uma ideia de locução, de narração. Mesmo eu estando velho, não tenho idade para isso,
E eu tenho melhorado muito, então não dá para a pessoa falar você é ruim, aceita. Que papo que é esse? Eu não cobro isso dos outros. Eu sou inclusivo quando eu vejo. Até pessoas que estão começando ou que não têm muita habilidade, eu trato super bem, potencializo. Eu sei que a arte é uma necessidade do artista. Não é a qualidade que determina a pessoa estar fazendo aquilo. Não é o mercado de trabalho, não é nada disso. É interno, é terapêutico, é verdadeiro, é a vida da pessoa que está. Deixa eu ver uma coisa aqui. O que aconteceu? Ah, não, tá certo. Desligou a tela do notebook também. 25 minutos de áudio, né? Achei que tinha pifado. Bom, em suma, eu pensei nesse vídeo ser um desabafo documental. Teve uma época que eu fiquei gravando sonhos. Agora é o teclado que ele desconecta. Eu mexo no fio. Teve uma época que eu fiquei gravando sonhos. Gravei não sei quantos. Estava sonhando muito. Daí eu acordava com a voz de sono e gravava com a outra câmera minha. Que agora eu não estou fazendo, eu podia estar fazendo esse com imagem, né? Mas eu acho legal também desabafar mais com áudio. Acho que nenhuma autoentrevista que eu fiz para ser conhecido, sabe? Jogar no mundo meio como documento, os parentes, o futuro, quando eu for embora desse mundo, escutar um pouco isso. Não é só as grandes mídias que mostram, ou pessoas famosas, documentário, tudo esse glamour. Não tem nada a ver. Eu sou uma pessoa que moro aqui em casa com os meus pais, não casei, não tenho filho, tenho as minhas dores, tanto corporais como emocionais, e tenho os meus amigos, tenho meus sonhos, né? E estou estudando para concurso público, para tentar voltar a dar aula no estado de novo. Os alunos me tratam muito mal. Uma coisa é dar aula para aluno vocacionado para desenhar, que é o que eu gosto e sei fazer bem. Gostaria de dar oficinas para atuação para câmera. Já dei uma oficina de atuação para câmera. Foi muito legal. Com exercício meu. Mas eu não consigo ser remunerado com essas coisas. Então eu vivo às custas dos meus pais que têm idade. Mora eu e meu irmão aqui em casa, que também é artista. Que escreve contos, que faz desenhos. O outro, meu irmão, já mais velho, é falecido. Faleceu há 2 anos. Eu tenho uma fotografia dele aqui que fica colado no armário. E é isso, né? Eu não fui visitar, não fui no velório, não vi o corpo dele. Minha mãe esteve sozinha do lado dele. E faz muita falta. Então eu queria gravar alguma coisa que tivesse valor afetivo e emocional, assim como esses livros que emocionam a gente, né? Para eu deixar guardado no meu canal. Não ser um canal assim só de produção que ajude os outros, que me ajude de alguma maneira e que me mostre um pouco a minha luta interna, né, sei lá, o clichê móvel. Bom, vou finalizar que já está chegando quase meia hora de áudio, 28 minutos e meio, e eu consegui falar sobre esse meu amadurecimento gradativo, esses medos do lado prático da vida, né, o lado emocional, a pergunta labirinto. Eu lembrei, pergunta labirinto, quando a pessoa fala, o que você ganha com isso? A pergunta era outra coisa parecida com isso. Eu falei, isso é uma pergunta labirinto, né? Quando eu fico tentando provar para outra pessoa, mas eu não lembro qual que era a pergunta que a pessoa falava. Isso, eu lembrei mais ou menos. A pessoa que tem esse poder de demolir a gente emocionalmente, destruir, ela fala, isso aí é vaidade. É vaidade. Falou, não, isso é autoestima, é amor próprio. Todo mundo tem direito a ter vaidade. Quando está mexendo na ferida da gente, a gente fica triste. E a gente tem direito de tentar ser compreendido, ou reconhecido, ou falar, olha, eu mereço sim ser compreendido, mereço ser respeitado, porque eu me esforcei. Olha quanta coisa que eu fiz. A pessoa fala, isso é vaidade. É uma
uma situação labirinto. Ela te derruba de novo. Daí você tenta levantar, você vai sair daquele poço, ela te derruba de novo. Na realidade, você não pode dar poder para ela. Mas ela é um sadismo. Ela vê que ela pode te... É um gosto. Ela só está disputando território. Se ela vê que você está aparecendo alguma coisa e ela se sentiu diminuída, ela cria essa situação. Então, é o teste de utilidade. No vídeo anterior, eu gravei o teste de utilidade. Era um texto escrito, curtinho, onde a pessoa te questionava. O que você ganha com isso? Então, você está fazendo uma coisa lá, está tão apaixonado, mas aquilo não dá dinheiro, sabe? Você não é bom o suficiente para estar no mercado. Aceita. Você não é bom. O que você ganha com isso? Ah, eu ganho isso porque eu me sinto bem, porque eu tenho uma... Mas o que você ganha com isso? Então é o teste de utilidade. É reprovado, você é inútil e é um labirinto onde a pessoa destrói você emocionalmente, porque aquilo é a sua ferida. O que você ganha? Você ganha botar aquela dor para fora. E alguma pessoa olhar e ter uma empatia, te compreender. Mas não. Ela fala, isso é vergonhoso. Não haja assim. Né? Então, aquela história, a pessoa sair do armário. Para mim, não existe isso aí. A gente é o que a gente é. Agora, essa relação de você pôr para fora, sentir, e a pessoa tentar falar assim, você devia se envergonhar de sentir isso, alguma coisa, volta você para dentro. Entende? E de repente você precisa botar para fora aquilo. Eu destruí os meus desenhos para tentar ver se alguma pessoa falou, não faça isso. E não adiantava. Não adiantava, passava por maluco, por louco. A menina não voltou para mim, quer dizer, ela voltou um tempo, ficamos juntos um tempo, mas ela não gostava de mim. E foi embora e eu fiquei a vida inteira olhando de longe, assim. E é isso, não casei, não tive filho, não consegui ter um emprego, ter uma vida. Mas Deus permitiu eu ter pais longevos, tem meu irmão também artista e eu ainda faço. E agora eu tenho algum conhecimento e alguma experiência até de ator, foram muitos e muitos anos. Muitos e muitas peças de teatro, apresentações, escrevi textos e vai. Quer dizer, o que eu faço hoje é fruto de muito tempo de dedicação. Mas é isso. É isso. Acabou o clichê móvel. E no final, eu vou falar agora, eu faço esse barulhinho com a língua. Eu faço assim, ó. Como se fosse uma fita que estivesse gravando que escapou. Por que eu faço esse barulhinho quando eu acabo o vídeo? Eu faço esse barulhinho, assim como eu desafino, falo, o clichê móvel, o clichê móvel. Não é que eu sou desafinado, é isso. E esse som que eu faço com a língua, assim, ó, no final, é porque às vezes quando eu posto o vídeo, ele corta o finalzinho. Se não tiver som nenhum, ele corta o final do audiolivro. Então eu resolvi gravar um barulhinho qualquer, ele corta dentro desse barulhinho. E virou um estilo, né? O final. Então agora está com mais de meia hora de áudio, eu vou fazer esse barulhinho e estou explicando a minha técnica, né? Como é que eu faço. Eu prometi a letra da música que eu tinha enviado, que era Puro Sofrimento, que eu falei, eu vou ler. Garoto Crocodilo, letra de música. Semente esfolada, plantada em chão pedregoso. Às vezes me sinto esfolado e rodeado de pedras, procurando pela terra quente e úmida. É poesia, dona Pedra, é poesia. Vou sapatear em cima dessa tampa fechada. Vou pedir para que mudem o tom da sua voz. Minha pele esfolada não deve ser abraçada. Para tudo tem hora, só me olhe enquanto sangro. Não preciso do seu abraço agora. Dona Pedra,
Vou sapatear em seu caixão agora. Vou sapatear em cima dessa tampa fechada. É poesia, Dona Pedra. É poesia. Semente esfolada enfiada entre as pedras. Isso é poesia, Dona Pedra. Isso é poesia. Ouçam o que eu vou dizer. Não vou aceitar mais isso. Mude o tom da sua voz e não ouse dar mais nenhum passo. Vou sapatear sobre essa tampa fechada. É o que diz a minha pele esfolada.